Um outro tema que eu gostaria de comentar aqui também nessa live é do diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A gente já comentou em outra live da má adesão terapêutica do diabético tipo 2, né? Se eu não me engano, foi sobre isso, a outra live de diabetes. Então, vamos fechar esse tema de diabetes abordando essas outras possibilidades de checklist que pode cair, né? Que seria o tipo 1, tipo 2 e a gente fecha aqui com a hipoglicemia, certo? Então, diabetes mellitus tipo 1. Vamos ver como que pode cair no checklist. Você é um médico de uma UBS e recebe um paciente do sexo masculino, 14 anos, acompanhado de sua mãe, que refere que seu filho vem apresentando mal-estar geral, muita sede e urinando pouco. Mal-estar geral, muita sede, urinando pouco. Mas aqui, ó, ele tem 14 anos, mas ele não tá com dor abdominal, não tá com rebaixamento do nível da consciência. Mas já falou que ele tá com muita sede, urinando pouco. Quando a gente vê uma questão, um checklist, um paciente que chega pra gente no nosso consultório com esses sintomas, acho que a primeira doença que vem na mente de qualquer pessoa é uma diabetes, né? Que tem lá os 4P da diabetes. E dentro deles tem muita sede e urinando muito. Quer dizer, eu tô falando urinando pouco, eu acho, né? Urinando muito. Não sei de onde que eu tô tirando urinando pouco aqui. Então, nos próximos 10 minutos, realize anamnese direcionada, exame físico direcionado, hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica, certo? Então, a gente vai seguir o nosso esqueletinho mental da mesma maneira, só relembrando como que é o esqueleto para o atendimento, esqueleto básico, né? Lembrando que você pode agregar aí, dependendo da estação, você vai agregando o que for necessário ou tirando. Mas o esqueleto básico começa com acolhimento, né? São os 3 itens: se apresentar, perguntar nome e idade e no que eu posso te ajudar. Depois a gente vai para anamnese. A anamnese a gente pode dividir em 6 tópicos. O primeiro tópico, anamnese da queixa principal. Segundo tópico, anamnese de sintomas acompanhantes. Terceiro tópico, calendário vacinal ou cartão da criança ou da gestante, se for necessário. Sempre coloca lá nos nossos tópicos pra gente não esquecer nunca. Então, o terceiro vai ser as vacinas, cartão da gestante ou da criança. Quarto tópico, se for mulher, antecedentes gineco-obstétricos. Quinto tópico, antecedentes patológicos pessoais e familiares. E o sexto tópico, os hábitos, né? Se fuma, se bebe, se usa drogas, alimentação e exercícios. Depois, no exame físico, dividimos em 6 tópicos também. Pedir autorização, sempre, se posicionar à direita do paciente e solicitar, no caso da mulher, consulta ginecológica, solicitar um auxiliar de outro profissional, né, do sexo feminino. Então, o primeiro tópico do exame físico. Segundo, se paramentar, lavar as mãos, aquecer, colocar luvas e máscara no básico. Terceiro tópico, pedir a ectoscopia com pele e mucosas do paciente. Quarto tópico, né, seriam os sinais vitais, sempre verbalizar todos os sinais vitais, que a gente também pode dividir em mais 6. Sempre 6 é meu número mágico aqui para decorar. Depois a gente vai para o exame físico em si, né, que vai ser aí direcionado para sua queixa. Você tem que ver se é uma queixa, se chega lá um paciente rebaixado igual da cetoacidose, a gente faz primeiro o neurológico. Se for uma queixa torácica, a gente faz exame físico cardiopulmonar. Se for uma queixa abdominal, a gente faz abdominal. Uma queixa ginecológica, a gente faz abdominal e ginecológico. Se for uma queixa neurológica, a gente não pode esquecer de fazer exame físico neurológico, assim por diante, né? Chega um paciente com tosse, a gente não vai precisar ficar lá fazendo exame físico neurológico. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né? Pra saber o que vai ser útil e o que pode estar lá na hora do checklist. E aí, por último, no exame físico, a gente também vê a necessidade de toque retal, se for um homem, e do exame físico ginecológico que eu falei, certo? Então, esses seriam os 6 tópicos do exame físico. E depois, a conduta geral, né? Primeiro, pedir os exames laboratoriais necessários, verbalizar o diagnóstico para o paciente, se for necessário verbalizar os diagnósticos diferenciais, dizer se o paciente tem que ficar internado ou não, avaliar se é necessário realizar notificação e avaliação de contactantes e, por último, acompanhamento, né, retorno, essas coisas, certo? Que seria o 6º. Então, basicamente, seria assim o nosso checklist. Essa live vai ficar longa, eu acho. E aí, vamos para o diabetes tipo 1, né?
Então, chegou lá o paciente, a gente vai perguntar, né, pra ele tá consciente, ele tá orientado aqui, né, tem 14 anos e a gente tá na UBS, olha só, a gente não tá na UPA, a gente tá na UBS. Então, a queixa principal dele é que ele tá com muita sede, urinando muito, né, então, e o mal-estar geral. Desde quando você tá tendo esses sintomas? Desde quando você tá urinando muito? Você tá tendo ardência urinar, tá com cheiro forte, talvez descartando uma infecção do trato urinário, né? Que cor que tá sendo sua urina, quantas vezes você tá acostumando ir no banheiro, né? Quantas vezes à noite, a gente vai perguntando. Você tá bebendo muita água? Aqui ele vai falar que sim, né? Que ele tá com muita sede. Aí você já pode perguntar. Você tá comendo muito, né? Você teve perda de peso? Que daí a gente incluiria nos 4P do diabetes mellitus. E aqui ele provavelmente ia dizer que sim, que ele tá tendo esses outros sintomas do diabetes, né? Aqui a mãe dele ia referir que ele tá há 3 semanas comendo muito, que é a polifagia, bebendo muita água, polidipsia, urinando muito, poliúria, e perdendo peso, tá? Então, com os 4P do diabetes mellitus, né? E ele vai falar que há 3 semanas ele pesava 65 e agora ele tá com 60. E alguns dias vem sentindo um pouco de fraqueza. Então aqui a gente já pode começar a pensar no diabetes e tipo 1, porque é um paciente jovem, né? Geralmente diabetes tipo 2 vai ser em pacientes mais velhos, aí a partir de 40, 45 anos a gente já pode começar a pensar mais. Jovem vai ser sempre tipo 1, na maioria das vezes, né? Sempre é uma palavra muito forte. E aí, a gente já pode perguntar também de outros sintomas associados, né? O tópico 2 do nosso esqueletinho mental. Se ele tá tendo alguma dor abdominal, né? Talvez descartando o início de uma cetoacidose, mas aqui a gente tá na UBS, não vai ser uma cetoacidose diabética. Então, a gente tem que mentalizar também onde é que a gente tá e os tipos de paciente que a gente vai receber nesse local que a gente tá atendendo, né? Então, se tá tendo dor, se teve febre, se teve náuseas, vômitos, né? E a gente vai perguntando sobre sintomas associados, que ele não ia ter nada. E a gente continua. Aqui a gente pode perguntar da situação vacinal, né? Ele tem 14 anos. Então, pergunta se tem todas as vacinas, rapidinho. Mas isso não ia fazer diferença nenhuma aqui. E aí a gente já vai direto para os antecedentes patológicos pessoais e familiares, né? Perguntar para a mãe, o seu filho já tem diagnóstico de diabetes, de hipertensão ou alguma doença, né? Qualquer outra doença. Aqui ela vai dizer que não, sem nenhuma comorbidade, e perguntar, alguém da família tem diabetes ou hipertensão, alguma outra doença, vai falar que não também. A gente já continua perguntando se ele usa alguma medicação de uso contínuo, se ele tem alergias, e vamos para os hábitos, né? Ele não vai falar que se ele fuma, bebe, tá em 14 anos, a gente não precisa perguntar isso. Mas perguntar se ele pratica algum esporte, atividade física e como é a alimentação dele, né? Aqui ele ia negar alergias, situação vacinal em dia, e que ele é bem ativo, pratica esportes, tem uma dieta balanceada e, enfim, não tem nenhuma comorbidade, que ele era bem ativo, mas agora ele tá com um pouco de fraqueza. Então, terminamos aqui a nossa anamnese, vamos para os tópicos do exame físico. A senhora me permite realizar o exame físico no seu filho, né, uma criança, ela vai falar que sim. Então, por favor, pedir para ele se deitar na maca, a gente vai aquecer, lavar nossas mãos, colocar luvas, máscara, solicitar que nosso paciente também esteja de máscara, né, pandemia e tal. E solicitar ectoscopia geral com pele e mucosa, sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, saturação e pulso. Lembrei dos 6 agora. E aí, aqui as informações que ela nos daria seria a pressão arterial 110/70, verbalizando as alterações, tá normal. A frequência cardíaca 87, normal. Respiratória 17, normal. Saturando 98, normal. Temperatura 37, normal. Peso 60, altura 1,65 e MC 22. Esqueci de pedir o peso e MC aqui, é importante a gente pedir, né? Já que falou que ele perdeu o peso e que a gente tá pensando em diabetes, a gente tem sim que pedir, solicitar o IMC do nosso paciente, ver quanto ele pesava, quanto ele tá pesando agora, pra gente ver o quanto esse paciente perdeu. E aí já vamos pro exame físico, né? Ectoscopia geral, emagrecido, desidratado, uma cruz em 4, hipocorado, uma cruz em 4. Linfonodos ausente, cardiovascular sem alterações, respiratório sem alterações, abdômen flácido, ruídos hidroaéreos normais, palpação indolor, sem alterações na percussão e o membro inferior sem edemas. E pensando na diabetes, vamos para os exames complementares. Quais são os exames que a gente poderia solicitar aqui? Então, primeiro de tudo, a glicemia, né, gente? Glicemia capilar em jejum
e hemoglobina glicada, certo? Hemograma completo, também podemos pedir um exame de urina, aqui lipidograma, né? E as informações que a gente encontraria era a glicemia capilar de 210, aumentadíssima, em jejum de 155, o teste oral de tolerância de 227 na segunda hora, a hemoglobina glicada de 8, aumentadíssima, né? Muito aumentada. O peptídeo C de 0,5, que eu esqueci de pedir aqui. O anti-GAD positivo, que eu também esqueci de falar aqui. O hemograma com hemoglobina de 13, normal. Hematócrito de 36, normal. Leucócitos de 6, normal. Plaqueta de 250, normal. Verbalizando as alterações e verbalizando se estiver normal, tá? Lipidograma, colesterol total 178, normal. Triglicéridos normal. LDH 85, normal também. HDL 53, maior a 50, normal. E a urina sem alterações. Então, aqui, gente, a gente já tem o diagnóstico dessa criança, certo? Ele tem um diabetes mellitus tipo 1, então a gente vai falar, olha, senhora, sempre chamando pelo nome, não vamos falar, olha, mãezinha. Não, vamos chamar pelo nome da mulher, né? Então, eu tô com um diagnóstico aqui do seu filho de diabetes mellitus tipo 1, tá? A gente pergunta, a senhora entende o que é isso? A senhora tem alguma dúvida em relação a isso? Se ela falar que não, beleza. Se ela perguntar alguma coisa, você responde. Se for adequado, você já ganha o ponto. Se ela perguntou, com certeza é um ponto que tem lá no checklist. Então, enfim, se ela pedir pra você explicar o que é o diabetes, você explica. Se não, se ela falar que não tem dúvida, então bola pra frente, né? E a gente já inicia o tratamento do nosso paciente aqui, tá? Lembrando que ele foi diagnosticado agora com diabetes. E se tiver uma tarefa lá, você tem que ficar atento na tarefa. Se tiver uma tarefa lá na hora da prova falando pra você explicar, né, o tratamento, explicar algum procedimento, sei lá, explicar alguma coisa, nesse caso aqui com certeza vai ser sobre a insulina. As formas de armazenamento, as formas de aplicação, né, como que faz, as formas de prevenção de hipoglicemia também. Então, tudo isso a gente vai explicar pra essa mãe. Então, o que a gente deveria fazer aqui, né? Depois de explicar o diagnóstico da criança, falar que é uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento efetivo, né? Um tratamento de controle efetivo aqui. A gente vai explicar que o tratamento é em forma de injeção, né? Que ele vai ter que aplicar todos os dias e é com insulina. Esse medicamento é disponibilizado aqui na unidade básica de saúde, é gratuito, tá? Todas as vezes que você precisar, a gente vai ter aqui disponível. E como que vai ser a utilização e armazenamento? O armazenamento tem que ser na geladeira, de preferência de 2 a 8 graus, e evitar colocar na porta da geladeira, sempre deixar lá embaixo, na área onde coloca os legumes, né? Então, assim seria o armazenamento adequado. E onde aplicar? As regiões que seu filho vai poder aplicar vai ser na região do braço aqui, né? Na parte de fora, no abdômen, nas coxas, né? Nas nádegas, no braço, na parte posterior do braço, né? E na parte anterior e lateral das coxas. E falar sempre para fazer um rodízio entre esses locais. Nunca ficar aplicando sempre no mesmo local, porque pode desenvolver uma lipodistrofia, né? Que é um aumento da gordura, um aumento anormal de gordura naquele local que tem aquela quantidade aumentada de aplicações da insulina. Então, a gente tem que falar que tem que fazer esse rodízio para evitar essa lipodistrofia. E sempre lavar as mãos, se higienizar antes de aplicar, lavar o local com água e sabão ou com álcool 70, deixar secar naturalmente e aplicar, né? Aplicar, fazer uma prega, assim, subcutânea, aplicar leve, firme, né? De uma vez e retirar de uma vez também. Não massagear depois de aplicar, não colocar compressas mornas, a gente tem que falar para não fazer isso. E descartar a seringa num local adequado, né? Nunca utilizar a mesma seringa, isso é importante a gente dizer também. Sempre ter o local, um recipiente adequado. E também explicar os sinais de hipoglicemia que podem ser desenvolvidos, né? E como evitar e o que fazer se desenvolver. Por exemplo, como evitar? Sempre comer de hora em hora, né? Nunca passar muito tempo sem se alimentar, porque daí tomou a insulina, ficou sem se alimentar, pode desenvolver uma hipoglicemia. E se desenvolver, colocar uma balinha na boca, né? Se vê que tá lá com tontura, com a visão escura, com fraqueza, né? Que tá vendo que tá tendo uma hipoglicemia, então coloca um docinho lá rapidinho na boca que melhora.
certo? Então, isso a gente pode explicar para o paciente. E sempre falando sobre fazer exercícios físicos, né? Alimentação balanceada, correta, que no caso é uma criança, a gente pode indicar ele a praticar esportes, né? E qual que vai ser a dose da insulina, né? Como é diabético tipo 1, a gente tem que já receitar a NPH e a regular, né? A NPH, a gente fala para ele tomar de manhã e à noite, né? Pode ser de manhã a NPH junto com a regular e à noite também a NPH junto com a regular, certo? E fazer encaminhamento para o endocrinologista, se for necessário, e marcar o retorno do paciente, né? Para a gente realizar o acompanhamento dele. E o controle glicêmico e o controle de complicações. Então, basicamente, seria isso em relação ao diagnóstico do diabético tipo 1. Sempre vai ser um jovem com os 4Pzinho, com a glicemia lá em cima, certo? Então, deu para ver bem a diferença de uma cetoacidose diabética para uma diabetes tipo 1 aqui, né? A diferença dos dois tipos de casos. Sempre a cetoacidose vai ser na UPA e a UBS vai ser a diabetes tipo 1 pra gente fazer o diagnóstico, tá? E o diabético tipo 2. Já vamos embalar aqui e falar do 2 também, né? Vou ler aqui já o checklist. Você é o médico de uma UBS e recebe o paciente do sexo masculino, 45 anos, com queixa que acorda várias vezes para urinar. Nos próximos 10 minutos, fazer anamnese direcionada, exame físico, hipótese diagnóstica e conduta terapêutica. Então, aqui, gente, no diabético tipo 2, a gente pode encontrar um checklist para a gente fazer o diagnóstico ou um paciente com má adesão terapêutica que está fazendo tratamento, que está tomando os remédios certinho ou que não está tomando os remédios certinho e está tendo os sintomas da diabetes, né? Se tiver tomando os remédios certinho, tá fazendo o tratamento certinho e não tá funcionando, não tá tendo uma regulação dos sintomas, a gente tem que entrar com a insulina, né? Mas se for em caso da má adesão terapêutica, a gente tem que orientar que ele tenha uma atitude melhor, né, em relação à toma de medicamentos para ter um controle da doença dele. Então, mesma coisa, a gente vai se apresentar, fazer o acolhimento, bom dia, boa tarde, né, eu sou a doutora tal, qual é o seu nome, idade, profissão, no que eu posso te ajudar? Aqui, ele ia referir que faz uns 6 meses ele tá ficando incomodado porque ele tá levantando muito à noite para fazer xixi. Então, um paciente, quantos anos ele tem aqui? Deixa eu olhar de novo. Ele tem 45 anos e a única queixa dele é que ele tá urinando muito. Então, aqui ficou meio vago, né? A gente tem que ir perguntando. Primeiro, na verdade, se fosse eu resolvendo, eu talvez ia pensar primeiro em queixas urinárias, né? Talvez uma infecção urinária. Eu acho que quando eu fui resolver isso daqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça era uma infecção urinária, mas aí depois eu comecei a pensar em diabetes. Porque aqui ele só fala mesmo que ele tá urinando muito. Então, a gente pode perguntar, né, para descartar nossas hipóteses diagnósticas, se ele está sentindo mau cheiro, se ele está sentindo dor ao urinar, se ele teve febre, ele vai negar tudo isso, que não está tendo nada, que está normal. A única queixa mesmo é que ele está urinando muito. Então, a gente vai perguntando também os outros sintomas da diabetes, né? Se ele notou que ele perdeu peso, se ele está comendo muito, se ele está com muita sede, né? E a gente vai perguntando esses outros sintomas associados. E aí a gente já vai para o próximo item, né? Vacina não precisa, não é mulher, a gente não precisa de antecedentes gineco-obstétricos, a gente vai para os antecedentes patológicos pessoais e familiares, né? O senhor tem diabetes, hipertensão, o senhor tem alguma doença do coração. Aqui ele ia falar que ele é hipertenso há 2 anos, com a PA controlada com hidroclorotiazida. E quando a gente perguntasse se mais alguém da família dele tem alguma doença, ele ia falar que a mãe dele é diabética. E aí a gente pergunta, né? Aqui eu já falei, né, do medicamento que ele toma todos os dias, mas a gente pergunta se ele toma certinho a medicação, né, como que ele toma e tal, mas a da hipertensão a gente não precisa ficar focando muito. E a gente já vai para os hábitos, né? O senhor fuma, bebe, usa drogas ilícitas, o senhor pratica atividade física, como que é a alimentação do senhor, com que o senhor trabalha?
O senhor tem alergias, né? Tava esquecendo. Aqui ele não era tabagista, dizer que bebe socialmente, nega outros sintomas, outras comorbidades ou alergias e que ele trabalha como cobrador de ônibus. Então aqui a gente já ia ter os 4P, basicamente. O histórico da mãe, que é diabética, então a gente já acende uma luzinha para diabetes nele também, tipo 2, né? E vamos para o exame físico, né? Pedir permissão, se paramentar, lavar as mãos, luva, máscara, ectoscopia geral com pele e mucosas, os 6 dos sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura, saturação e pulso. Não esqueci de novo. Então aqui, PA normal, um pouquinho alterada, né? 130, 80. A frequência cardíaca normal, 87. Respiratória, 17. Saturando, 98. Temperatura 36,8, peso 106, altura 1,72 e MC 35. Então, ele é obeso, né? 35, obesidade grau 2 aqui, verbalize. Então, tô vendo que o seu MC tá de 35, o senhor tá com obesidade grau 2 aqui. E no decorrer do exame físico, né, ectoscopia geral com acantose nigricans em região cervical, que é desenvolvido no diabetes tipo 2, né, um sinal de resistência à insulina, que é aquelas manchas que o paciente, aquelas manchas mais escuras que os pacientes diabéticos apresentam, decorrente da resistência à insulina. Então, mais um fator para a gente pensar na diabetes. O respiratório normal, o cardiovascular normal, o abdômen globoso, fluidos hidroaéreos normais, palpação indolor, sem alterações na percussão. E aqui eles deram a circunferência abdominal de 110. Então, se a questão te der isso, não vai dar à toa, né? O que o checklist deve estar querendo de você para te dar essa informação de que a circunferência abdominal é 110. Aqui, gente, a gente está diante de um paciente possivelmente diabético, já falou que ele é hipertenso, já deu a circunferência abdominal dele. Se vocês se lembram bem, na prova discursiva, síndrome metabólica acho que caiu umas 3 vezes, né? Então, aqui, se a gente for lembrar dos critérios, né, quem assistiu às lives antigas, a gente comentou bastante disso, dos critérios da síndrome metabólica, que tem que ter pelo menos 3, né, o critério que o Revalida segue, tem que ter pelo menos 3 para fazer o diagnóstico de síndrome metabólica, que é a circunferência abdominal no homem maior a 102, na mulher maior a 88, glicemia maior ou igual a 110, APA maior ou igual a 130 por 85, os triglicéridos maior ou igual a 150, o HDL menor a 50 na mulher e menor a 40 nos homens. Aqui a gente já tem 3 dos critérios da síndrome metabólica. Então, um diagnóstico a gente já tem aqui, né? A gente vai pedir a glicemia para confirmar o diagnóstico de diabetes nesse paciente. Mas de síndrome metabólica a gente já tem, porque ele tem a circunferência abdominal de 110, ele é hipertenso e ele é o diabético aqui, né? E aí a gente termina rapidinho aqui o exame físico e vamos pedir os exames complementares, né? Aqui a gente pode pedir, obviamente, a glicemia, né? Em jejum, a hemoglobina glicada. A gente pode pedir o hemograma, a gente pode pedir um lipidograma, né? Um perfil lipídico, que também faz parte lá dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica. E aqui, E o exame de urina, né? Que a queixa dele é urinária, a gente também precisa solicitar um exame de urina. A gente não pode esquecer, como eu já estava esquecendo. Então, a glicemia desse paciente já está 202. Ele almoçou há 30 minutos. Não usar como parâmetro diagnóstico aqui, essa capilar. Então, a hemoglobina glicada, 6,9, está alterada, né? Quando está acima de 6,5, a gente já pensa em diabetes. A glicemia em jejum, 145, alterada, né? Acima de 100 igual acima de 126 já é diabetes. O teste oral de tolerância, 210 aqui, então também está alterado. O hemograma, hemoglobina 14, hematócrito 39, normal. Leucócito 6.000, normal. Plaquetas 210.000, normal. O lipidograma, colesterol total 210, normal até 200, tá aumentado. Triglicéridos 165 até 150, tá? Com os triglicéridos aumentados, lembrar dos critérios que eu acabei de falar. Os triglicéridos acima de 150 é um critério para síndrome metabólica. Então, aqui ele tem 4 dos critérios da síndrome metabólica, né? Então, a partir de 3 então a gente já pode diagnosticar ele com isso e com diabetes mellitus, tá?
e o HDL dele aqui 38. Tem a referência acima de 50, então ele tem 5 dos critérios, tem todos os critérios da síndrome metabólica aqui. O HDL alterado, os triglicéridos alterados, a PA alterada, a glicemia e a circunferência abdominal. Ele fechou aqui a síndrome metabólica. E o exame de urina sem alterações. Então, pensando na conduta, a gente tem que dar um medicamento para a glicemia dele e para essa alteração do lipidograma dele, né? Então, aqui a gente verbaliza, né? O senhor tá com possível diagnóstico. Possível não, o senhor tem o diagnóstico, né? A gente já fez o diagnóstico clínico de diabetes mellitus tipo 2 com síndrome metabólica. Ele se encaixa ele tem os 5 critérios da síndrome metabólica. A gente vai iniciar o seu tratamento aqui. O de eleição é a metformina, né? A gente pode iniciar com 500 mg no jantar. E a gente também pode incluir uma atorvastatina aqui por causa do lipidograma dele alterado, certo? Pode ser iniciar com 40 miligramas à noite e sempre orientar as medidas, né, de controle ambientais, atividade física, alimentação, né, diminuição dos carboidratos, de açúcar, um aumento no consumo de verduras, né, de carnes magras, parar de beber refrigerante, que mais? Parar de beber cerveja, né, praticar algum esporte se ele não gostar de caminhar e ir falando, né, também diminuir o sal aqui, que ele também é hipertenso, né. Então, diminuir a quantidade de sal e assim por diante, certo? Então, orientar a dieta, atividade física e aqui a gente agenda o retorno dele, né, para reavaliação e fazer o controle e a adesão medicamentosa e o controle glicêmico aqui desse paciente. E também fazer a avaliação do controle do pé diabético, né, de tudo isso, certo? Sobre quais são os exames complementares de rotina. Olha só, no diabetes tipo 1, a gente vai pedir esses exames 5 anos após o diagnóstico. No diabético tipo 2, a gente vai pedir no momento do diagnóstico e depois a cada 1 ano. Uma vez por ano a gente pede esses exames. E quais são esses exames complementares de rotina pro diabético? Vai ser o dos olhos, né? Uma fundoscopia, a gente não pode deixar de pedir. Para os rins, uma função renal, clearance de creatinina em 24 horas e dosagem de albumina na urina. E para os pés, né, pesquisando alterações no pé, prevenindo um pé diabético, a gente faz avaliação sensitivo e motora, que é a neuropatia mais presente nos casos dos diabéticos tipo 2, tá? Então, esses são os exames complementares de rotina, buscando as possíveis complicações mais frequentes do diabético. Nos olhos, fundoscopia, nos rins, né? E nos pés, que seria os pés diabéticos. No caso do pé diabético, gente, a gente tem que orientar os cuidados. Diagnosticou o paciente com diabetes mellitus tipo 2, a gente já orienta os cuidados para prevenir o pé, para prevenir talvez uma futura amputação, né? Então, a gente orienta calçados confortáveis, né? Nunca deixar as unhas muito grandes, secar bem, limpar bem e explicar que, né, sobre essa complicação do pé diabético. Se por acaso o paciente tropeçou, fez uma úlcera lá e infectou o paciente que é diabético, qual a conduta que a gente deve ter? Aqui seria um outro checklist, tá? Não faz parte desse checklist que eu tô lendo, que eu acabei de falar aqui com vocês. Esse aqui seria um outro que eu tô agregando aqui também pra gente já ter fixado aqui na mente. Então, quais seriam os casos, se fosse um checklist, no caso de pé diabético, né? E pra vida também. Então, primeiro a gente tem que coletar o material para cultura, fazer os curativos diários com solução fisiológica, né, 0,9% aquecido, falar para não passar pomadas ou medicamentos tópicos, evitar o uso de esparadrapo sobre a pele, fazer repouso com o membro com proteção do calcânio ou maléolo para evitar outras úlceras e antibiótico-terapia, certo? Se for uma infecção superficial do pé diabético, a gente pode utilizar amoxicilina com clavulanato de 8 em 8 horas por 1 a 2 semanas. O tratamento aí vai ser ambulatorial, se for uma superficial. E sempre orientando os sinais de alerta, né? Quais seriam? Alteração do tamanho da úlcera, né? Manchas azuladas, sinais de cianose, né? De necrose, vermelhidão, uma secreção muito purulenta, surgir várias úlceras ou bolhas ali, alteração do odor, edema dos membros inferiores, um mal-estar ou um diabetes muito mal controlado. Então, esses seriam os sinais de alerta. Então, se tiver algum desses, ir procurar o BS direto.
Se for uma infecção moderada, aí a antibiótico terapia já é a nível intra-hospitalar, tá? Quais seriam as infecções moderadas? Um paciente diabético com celulite, com necrose ou com osteomielite, por exemplo. Seria tratamento antibiótico-terapia a nível intra-hospitalar. Se for uma infecção grave, com certeza é a nível hospitalar, né? Seria tipo uma sepse, uma gangrena, né? Seria mais urgências. E seria um outro checklist também. Então seria assim. Beleza? Uma outra coisa que seria interessante a gente agregar aqui também é o exame físico dos pés, né? Aqui no diabético, a gente sempre tem que fazer também o exame físico direcionado para os pés, tá? A gente sempre tem que fazer esses testes. Quais são? A gente faz o teste, o exame da sensibilidade, né? Com o monofilamento de 10 gramas e com o diapasão 128 e o reflexo de Aquileu. Tá? Esses são os exames que a gente deve fazer. Como que a gente faz o do monofilamento? Primeiro, a gente testa na mão ou no braço dele para ele saber o que ele tem que sentir, o que ele tem que esperar, né, daquele exame. Depois a gente pede para ele fechar os olhos. Depois que ele já sentiu como que é o exame, ele fecha os olhos para ele não ver o que a gente está fazendo, lógico, né? E a gente vai pressionar o monofilamento em pressão contínua até arquear e perguntar se ele sente, certo? Aí a gente inicia 2 centímetros da área de teste e pressiona por 2 segundos. Sempre fazendo numa área sã ou numa área lesada, tá? Na área que a gente acha que tem alguma alteração. O diapasão, 128 Hz, a gente testa a clavícula ou o cotovelo para ele saber o que esperar, pede que ele feche os olhos e toca o diapasão vibrando no hálux, tá? Pra gente fazer esse teste. E o reflexo de Aquileu a gente faz lá para ver o reflexo do paciente. Tá? Então, assim seria o exame físico de sensibilidade do nosso paciente. E acho que foi interessante a gente conversar aqui sobre ele também. A gente também pode, nesses pacientes diabéticos, se sobra um tempo, fazer um encaminhamento, falar do NASF lá, né? Encaminhar para um nutricionista, para um educador físico, que pode ter lá também, né? E assim, a gente vai agregando lá no nosso checklist, se sobrar um tempo depois que você já terminou tudo, depois que você não pensa em mais nada para falar sobre aquele checklist, você fala também disso, né? Desses outros encaminhamentos para o cardiologista, endocrinologista, nutricionista, né? Explica as complicações, fala para deixar de beber, deixar de fumar, deixar de usar drogas e agenda o retorno. Né? Se for um diabético que o tratamento é com insulina, você tem que agendar o retorno aí a cada 2 a 3 dias para você ver se está adequada aquela dose da insulina e aumentar ou diminuir, né? Se estiver dando hipoglicemia, você tem que diminuir. Se não estiver tendo controle da glicemia, você tem que aumentar. Mas se for um tratamento com medicamento oral, né? Metformina, essas coisas, aí a gente faz o retorno a cada 3 meses para avaliar a adesão do tratamento do nosso paciente, tá? Lembrando que no diabéticos tipo 2, a gente orienta a mudança no estilo de vida e entra com a metformina, o primeiro. A dose máxima da metformina é 2.500 por dia, tá? Então, se a gente atingiu a dose máxima e não resolveu, não tá tendo controle, a gente adiciona outro fármaco, que pode ser uma glibenclamida, por exemplo. E não resolveu, a gente vai aumentando a dose até atingir aí o nosso alvo glicêmico, né? O máximo da glibenclamida é de 15 a 20 miligramas, tá? A metformina a gente pode iniciar com 500 miligramas, iniciar no café da manhã e no jantar, por exemplo, 2 vezes ao dia. Se não funcionou, a gente vai aumentando por semana, tá? A gente pode aumentar para de 850, iniciar com 1 vez ao dia no café, que daí é um comprimido só. Se a gente for dar a de 1 grama, aí é só 1 no café e 1 no jantar, tá? A de 850 a gente pode ir aumentando a cada 2 semanas até o máximo de 3 comprimidos, né? A de 500 miligramas a gente aumenta por semana até no máximo 5 comprimidos, que dá lá os 2.500, né? E a de 1 grama a gente só pode dar 2 comprimidos por dia, que daí dá 2.000 miligramas, não pode exceder 2.500. Aí a metformina de 1 grama a gente só poderia dar de manhã e à noite, por exemplo, certo? Para não exceder os 2.500. E sobre o diabético tipo 2, acho que eu falei tudo. Acho que eu falei até demais.
E seria isso, gente. Sobre o checklist daquela estação lá, acho que eu vou ler aqui rapidinho também, né? Não entra essa parte do pé diabético, tá? Me empolguei aqui falando do pé, mas era só até a parte lá do tratamento e do retorno com a metformina. Então, apresentou-se cordialmente ao paciente, iniciou consultas com perguntas e questionamentos abertos, a amnese, investigou o início do quadro e sintomas associados, os 4 P's, né? Investigou antecedentes patológicos pessoais e familiares, faz parte do nosso esqueletinho de toda a estação, então isso a gente sempre vai pontuar, se a gente seguir ele. Hábitos, alimentos, solicita permissão para realizar exame físico, né, se paramentar, lavar as mãos, realizou o exame físico calculando IMC, verbalizando obesidade de grau 2 e vendo a circunferência abdominal, solicita hemograma, lipidograma, glicemia, hemoglobina glicada, teste oral, dá o diagnóstico de diabetes tipo 2 com síndrome metabólica, prescreve metformina 500mg, que a gente começa com 500, no máximo 5 comprimidos, que dá o máximo de 2.500mg, que é o máximo da metformina, né? Se não atingir o alvo com esse tratamento inicial. A gente aumenta a dose ou agrega outro medicamento. Se a gente está com a dose máxima dos medicamentos e não, o paciente está com uma adesão boa, fazendo certinho, controlando a alimentação, aí a gente tem que entrar com a terapia com a insulina, tá? Se o paciente estiver fazendo todo o tratamento certo e não estiver tendo controle, a gente entra com a insulina. E aqui substitui prescreve metformina 500 no jantar e atorvastatina 40mg à noite, orienta dieta e atividade física, agenda retorno para a reavaliação e orienta controle glicêmico e cuidados preventivos para o pé diabético. Então aqui a gente tinha que falar dos cuidados do pé, sim. E seria assim, tá? Quando é que a gente pode iniciar, quando é que a gente deve iniciar a insulina no diabético tipo 2? Vai ser quando o paciente está com todas aquelas medicações, dose máxima, e com sinais de catabolismo, que seriam os 4P, por exemplo, com tratamento medicamentoso, ou quando ele tem uma hemoglobina glicada acima de 10, tá? Então, assim, com esses critérios, a gente pode iniciar a insulinoterapia no diabético tipo 2. E fechamos aqui o diabético tipo 1, 2 e a cetoacidose diabética, tá?